Fala aí, galera, não tem nada. Aqui é Alexandre Leles para o nosso Papo Digital. Todos os dias, dicas e conteúdos para o seu desenvolvimento. Que no digital, olha só, galera, começando o dia em altíssima vibração e vibração positiva. Porque é isso que cabe aqui no nosso podcast Papo Digital. Todos os dias, hein, galera? E hoje, dia 9 de março, o melhor dia da semana, segunda-feira. Segundou, galera! Pois é, lembra que eu tava falando pra vocês que nem sempre eu tive essa mentalidade de considerar a segunda-feira, o primeiro dia útil da semana, como o melhor dia da semana? É, galera, nem sempre foi assim. Porque, galera, muitas vezes, né, você vê o leilão do digital lá do outro lado da telinha, ou aqui do outro lado aí do seu telefone, ou do outro lado do Spotify, do Amazon Podcast, do canal da Mindset Digital lá no YouTube. Aí você fica imaginando, pô, será que esse cara existe? Será que esse cara, ele vai no banheiro? Será que ele sente dor? Será que ele tem problema? Será que ele se frustra? Porque, olha só, galera, eu, quando comecei no marketing digital, eu tive muita dificuldade de entender isso, porque eu olhava os influenciadores, produtores de conteúdo, e isso acontece até hoje, tá, galera? Que você, na maioria das vezes, não vê ali um conteúdo, um vídeo, ou algo que demonstre esse tipo de fraqueza. Não posso dizer que não seria nem fraqueza, mas seria o que é realidade no cotidiano dessas pessoas que influenciam, que produzem conteúdos. Eu olhava e não via, né, o Érico Rocha lá falando do problema que ele teve com o Hugo Rocha, que é o irmão dele, sócio, irmão, né, da empresa que eles têm, a Ignição Digital. Eu não via lá o Wendel Carvalho falando que teve algum problema lá com a Karine Peloy, né, que é a esposa dele, em relação ao filho que ele tem fora desse casamento. Eu olhava os influenciadores e via lá, né, por exemplo, o Elon Musk, que tem, né, um filho que é homossexual e que ele não soube conduzir ou não sabe conduzir, né, esse tipo de relacionamento na própria família dele. Pois é, e eu ficava vendo, e aí eu não encontrava, né, poxa, essas pessoas, será que não vão no banheiro? Será que elas não sentem dores? Não, galera, eu vou já desmistificar isso para você. Não! Todos esses influenciadores, todos os produtores de conteúdo são humanos como você. Sente dor, fome, frio, necessidades fisiológicas, sente dor de cabeça, tropeça, trupica, bate o dedo na quina. Eles sem exceção alguma. Só que existe um filtro muito grande para que isso não seja apresentado, principalmente para seus seguidores, para as pessoas que se encontram dentro daquela bolha. Tô falando, ontem eu falei sobre bolha, hoje também estou te falando sobre bolhas, tá? Por quê? Porque dentro das redes sociais, os próprios algoritmos, eles trabalham de forma contínua e intermitentemente para te alocar, você que é um usuário da internet, para te alocar em algumas determinadas bolhas, e ter um poder de persuasão cada vez maior e cada vez mais poderoso sobre as suas decisões. Ontem eu dei o caso aí, né, fiz aí até um desabafo com o perfil do Routier. Não tenho problema nenhum, como eu disse pra vocês, gosto até dele, acho o bigodinho dele lá até bonitinho, mas pessoalmente também não conheço, né? Não tive o prazer ou desprazer, porque quem faz isso pra mim, eu conhecer, eu acho que eu vou ter o desprazer, porque eu vejo assim, descaradamente as pessoas enganando outras na internet. E essa pode ser uma realidade para você.
Mas aqui no podcast Papo Digital a gente tem esse compromisso, de trazer e legitimar tudo isso que a gente fala, tudo isso que a gente conta. Inclusive no mês passado aconteceu algo trágico na minha vida, eu perdi minha cadelinha Leiro, e fiz questão de gravar esse conteúdo para vocês, porque mostrar que a gente sofre, que a gente tem problemas, tem coisas que a gente não consegue resolver. Galera, todos nós, Érico Rocha, Wendel Carvalho, Paulo Vieira, Elon Musk, todos nós. Então, acredite nisso. Se eles têm uma vida, né? Se nós, influenciadores, produtores de conteúdo, temos nossas vidas e, claro, como eu estou mostrando para vocês, é uma vida real como qualquer outra, você também pode ter esses mesmos resultados. Basta saber o que fazer. E uma das coisas que eu oriento bastante vocês fazerem e expandir a consciência dentro do digital de vocês é exatamente essa, se aproximar cada vez mais, estar lá dentro da mentoria Mindset Box com a gente, né? Inclusive agora, próximo sábado, dia 14, às 10 horas da manhã, a gente já vai ter um novo encontro para a gente discutir lá, o filme que a gente disponibilizou lá dentro do treinamento Mindset Box, e ter uma expansão brutal, vai ser uma expansão brutal para quem participar. E a pergunta do quiz digital que você recebeu ontem é a seguinte: o que é VPS? Por que a gente trouxe essa pergunta aqui? Não por acaso, tá? Mas por quê? Porque agora, com a chegada do Open Cloud, inclusive está disponível lá no gabinete de atualizações da Mindset Box, da caixa de asa Mindset. O Cloudbot, né? Que a gente chama. Eles estão Open Cloud agora é o nome, tá? Porque mudou Multiboot, mudou um monte. Agora é Open Cloud, já está disponível lá, tá? No gabinete de atualizações. E esse agente, ele promete executar tarefas, com apenas comandos, simples comandos. Ele acessa, manda e-mail, cria automações, tudo isso. E você ter um agente desse, você precisa ter um VPS. Por essa razão que a gente trouxe quiz digital que você respondeu ontem. A primeira opção de resposta é rede virtual privada. Segunda opção, servidor virtual privado. E terceira e última opção de resposta, validação, privacidade e segurança. Galera, a resposta correta olha só, galera, ele é um servidor privado virtual. Por quê? Porque para você rodar uma ferramenta dessa, né, uma inteligência artificial dessa, um agente como o Open Cloud, você precisa ter um servidor dedicado. Então a VPS. E aí eu vejo, inclusive, pessoas que falam aí que são especialistas em inteligências artificiais, mas não são nem desenvolvedores, nunca criaram um programa, né? Não sabem nem o que é Python. E aí vira e fala, não, você precisa ter uma VPN. Não. Aí, galera, aí dá vontade de eu fazer que nem o avestruz, cavar um buraco e enfiar a cabeça lá. Porque eu vejo as pessoas passando ridículo aí na internet. E aqui no podcast Papo Digital, olha só, quando você vê algum influenciador ou, entre aspas, especialista em inteligência artificial te falando, não, você precisa de uma VPN. Não, galera, você precisa de uma VPS, um servidor virtual privado. Para você ter acesso a essa ferramenta, esse tipo de agente que executa tarefas com simples comandos por você, você precisa ter pelo menos esse entendimento, tá? E, claro, eu vou mostrar lá na nossa mentoria do próximo dia 14, claro que a gente vai discutir lá o filme que a gente está discutindo, mas também vou encontrar espaço para mostrar para vocês como a gente pode fazer a instalação e utilização de um agente desse. Existem alguns cursos, mas vamos apresentar os menores e sem as configurações mais complicadas. Porque ninguém fala isso para você. Mas a gente vai mostrar isso lá no dia 14, entendeu? Então, o que é VPS? Servidor virtual privado. É necessário para você ter um Open Cloud na sua máquina. Gostou desse conteúdo? Então continua ligado. Fica antenada que amanhã tem mais Papo Digital.
lá!